Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de como One Piece, ao meu ver, tem tido e se sustentado muito nos flashbacks ultimamente, né? Mas antes da gente começar a se aprofundar, fiquem com a vinheta. 領域展開無料空所おめえの光全部消してやる。糸は簡単に切れない。どうする？俺が本物の渦巻きナルトだってばよ。 Bom, começando aqui, antes de mais nada vamos fazer um pequeno comparativo pós-time skip e pré-time skip. Por quê? Porque no pré-time skip os flashbacks que tinham não eram tantos quanto hoje em dia, eram bem poucos que apareciam. Os vilões não dependiam de flashback para o desenvolvimento dele ser completo, para o arco ter maior profundidade, para ter uma boa construção, não dependia disso. E os flashbacks que tinham eram mais para contextualizar certas coisas. Vamos exemplos por exemplos aqui. O Arlong não tem flashback. O flashback que a gente tem no Arlong Park é o da Nami, que é contado para contar contexto da história da Nami, né? Que não é muito longo, é bem curtinho. Eu acho que não deve ter no máximo 5 páginas, 5 capítulos na verdade. Enfim, pronto. Depois de lá pra cá, aí a gente tem o do Sanji, que é um pouquinho antes, né? Que também não é longo, deve ser no máximo 5 capítulos, estourando. Pronto, ok. Saímos da parte de introdução, de construção do bando, que é onde geralmente está a maior parte dos flashbacks pré-time skip. Então a gente vê que, tirando os de introdução de personagens, que são os Mugiwaras, tá ligado? Frank era membro da tripulação, ou Sanji, a Nami, todos membros da tripulação, que é pra gente conhecer, que é pra fazer a gente ter um sentimento diferente e atrelado aos personagens que vão estar constantemente presentes na história, que são os personagens principais. A gente não vê muitos flashbacks, a exceção é o do Nolan, lá em Skypiea. Então, a maior parte dos flashbacks pré-time skip são ou dos Mugiwaras, para a introdução do personagem, para fazer com que a gente conheça e se sinta mais próximo a eles. Ou os flashbacks são extremamente curtos para contextualizar a motivação e o porquê de alguns acontecimentos, para complemento, não nada muito além disso. Até porque os arcos pré-time skip são bem menores do que os pós-time skip. Mas depois que aí a gente volta do time skip, a gente começa a ver uma enxurrada de flashbacks gigantescos, quase todos os arcos. Porque isso tem acontecido com tanta frequência. O Oda tem alongado cada vez mais os arcos. Eles têm sido extremamente grandes. Eu acho que os que são menos que 60, que 50 capítulos, são só Zou, Reverie, essas coisas são arcos que a gente considera de transição. Mas por que o Oda tem feito tanto isso? Agora vamos para minha percepção, né? Porque esses capítulos dos flashbacks serem tão grandes, a gente vê o do Tiger e da Otohime, a gente vê em Dressrosa o do Lau e do Flamengo, a gente vê em Holy Cake tem o do Sanji e da Big Mom, a gente vê em Wano tem o do Oden e o do Kaido, aí a gente sai de Wano, vai pra Egghead, tem o flashback do Kuma, a gente volta agora pra Elbaf, tem o do Loki com o Herald com o Sherbak, tudo misturado, uma lambança só. E a maioria desses pós-time skip são grandes. Tem uns 10 capítulos, mais ou menos, ou quase isso. Dá pra fazer um volume inteiro. Mas porque isso tem ficado cada vez mais longo, né? Como eu ia dizendo, eu acredito que é uma forma de escape do Oda. A gente tem visto que, eu já falei, que os arcos têm ficado cada vez maiores. E, com o passar do tempo, na minha percepção, o Oda tem tido mais dificuldade em conduzir os arcos do presente com essa longevidade toda dos arcos. Às vezes o ritmo fica muito longo, fica lento, às vezes fica muito acelerado. Então ele fica tentando se desdobrar para poder manter um ritmo bom. Às vezes a quadrinização vem com a quantidade absurda de páginas, de quadros, com muito texto, com muita coisa, que fica um negócio que você olha e você chega às vezes da preguiça de ler ou de ver, porque é um negócio extremamente desagradável visualmente. E além disso, tem, eu acredito, a questão da longevidade nos anos. O ano durou 4 anos. Então, uma forma do Oda meio que descansar, espairecer e refrescar a própria mente, para poder fazer com que ele consiga conduzir melhor os acontecimentos do presente, é se desconectar dele. Por isso que muitos desses flashbacks são desconexos do arco. Apesar de envolverem o personagem
e personagens envolvidos no arco, porque aqueles capítulos daqueles flashbacks, eles vão além do arco, eles vão pegar coisas do mundo de fora. E aí, quando ele estiver se aproximando do final, que aí a gente vai chegando no que importa pro arco. Mas aí isso já faz com que o Oda tire a mente dele, relaxe um pouco mais, não fique tão preso por anos na mesma coisa. Diminui o cansaço mental dele e facilita com que as ideias criativas dele surjam. Eu acho que essa é principalmente o principal motivo. Só que ultimamente praticamente os arcos presentes não têm sido sustentáveis o bastante sozinhos. Porque não é difícil você ver na internet, no Twitter principalmente, a galera falando: quando é que vai ter o flashback não sei o que, quando a gente vê o flashback não sei o que. Então as pessoas estão se escorando cada vez mais nos flashbacks para justificar a qualidade de desenvolvimento de personagem, para justificar aprofundamento de arco. Estão cada vez sustentando nos arcos para se sentir motivados e curiosos. Quando tava o ano, a galera vivia perguntando: quando é que vai ter o flashback do Kaido? Cadê o flashback do Kaido? E por que tá essa codependência toda com esses flashbacks nos capítulos dos arcos atuais de One Piece, que não tinha no pré-time skip? Era tudo muito mais orgânico e natural. Os flashbacks eram curtos, eram contextuais, e os que eram mais longos eram para os Mugiwaras, porque os Mugiwaras são mais importantes. E hoje em dia os Mugiwaras ficam quase escanteados, ficam com a personalidade e aproveitamento dentro do arco no mínimo, fazendo a lei do esforço mínimo, e alguns personagens novos que o Oda vem atolando de novidade com a história, com os personagens novos, com arcos grandes. Aí ele tem que tentar fazer com que o trabalho para esses personagens não atrapalhe ou fique desconexo de uma maneira tão tosca da história principal, do arco principal. E aí a solução é o flashback. É uma saída mais fácil. Ele consegue com o flashback suprir todas essas necessidades dele, sem que ele tenha problemas ainda maiores de lidar com a quantidade de informação que tem tido nos arcos atuais envolvendo os Mugiwaras. Então o flashback é a saída mais fácil. Se tornou o novo plano da Jump, né? Flash Piece. Porque todo arco tem flashback gigantesco de praticamente 10 capítulos. A gente vai ficar 10 capítulos ou quase vendo um flashback. E aí agora em Elbaf tem acontecido um bagulho que tá me incomodando. Não é ruim porque eu estou aproveitando, então eu não estou considerando como um ponto negativo por isso. Mas ao mesmo tempo me faz parecer que o Oda tá se esforçando, não tá mais se esforçando tanto para fazer as coisas soarem tão naturais, porque a gente começou o flashback com o Loki contando sobre o período em que o pai dele morreu. Pronto, chegou ali, aí do nada interrompemos esse flashback pra gente voltar ainda mais no tempo pra ver como era a vida do Rei Herald. Beleza, chegou um pedaço aí, não é mais sobre o Rei Herald. Agora a gente vai acompanhar a trajetória do Shebeck. Porra, flashback é de quem, caralho? É do Loki, é do Herald, é sobre os Rocks. Do que se trata esse flashback exatamente? Óbvio que a gente está conseguindo entender e absorver todas as informações, mas ele não tem uma condução retilínea, contínua, um acontecimento de eventos coerente pela perspectiva de alguém. O flashback é isso, não é? A gente está vendo o passado, os acontecimentos passados a partir da perspectiva de alguém. É uma lembrança. Mas a lembrança de quem? É do Loki, é do Rocks, é do Herald, aquilo ali é o quê? É o Animus. A partir do DNA você consegue entrar na memória de qualquer pessoa, tá ligado? Então eu acho que tem sido isso. One Piece já tem vivido de hype há bastante tempo, desde o post-time skip, e praticamente tudo tem se resumido a isso. Elbaf tava ok, tava legalzinho, tinha alguns capítulos bons, que a galera ficava, não sei o que e tal, massa. Mas aí quando começa o flashback, tudo muda. Hoje em dia, se você for perguntar, a melhor parte de quase todos os arcos são os flashbacks. Egghead, meu Deus do céu, aquele arco, se tirar o flashback do Kuma, ele é uma negação, pra mim, do meu ponto de vista. Ele é extremamente complicado, ele é bagunçado, ele não tem uma organização adequada, as coisas ficam cansativas, informação demais, os capítulos parecem que não avançam sozinhos. Então, quando chega o flashback do Kuma, as coisas funcionam diferente. Dá um alívio, dá um descanso pra essa bagunça, essa quantidade absurda de informação, porque é um negócio mais tranquilo, mais linear, mais focado no personagem, só que começa e termina de uma forma coerente. E aí, é a melhor parte do arco de Egghead, não é não? Ou todos discordam, ou alguém discorda. Mesma coisa, o Ano. Qual é a melhor parte de Wano? É o flashback do Oden. O resto, todo mundo tem um monte de crítica, mas todo mundo gosta do flashback de Oden. E agora, no arco de Elbaf, provavelmente esse flashback vai ser a parte que todo mundo vai se lembrar. Quando alguém falar, me diz o
o que é melhor no arco de Elbaf. Todo mundo vai dizer que é esse flashback, que é o maior ponto de qualidade do arco. Então, isso que tem se tornado One Piece. Os arcos atuais têm se sustentados praticamente, principalmente, pelos grandes flashbacks. E o Oda tá sabendo aproveitar isso. Ele tem tido as dificuldades dele com o desenvolver da história contínua tradicional do presente, mas ele tá compensando tudo com os flashbacks. Flash Piece, pô. Bom, enfim, essa é a minha percepção, mas eu também sou um pouco chato demais. Isso é verdade, não posso negar. Bom, o vídeo é esse. Agradeço vocês que ficaram até aqui. Curta, comente, compartilhe. Se quiserem sugerir um tema de vídeo, bota aí nos comentários e até a próxima.